Boa tarde, pessoal! Neste trabalho estaremos falando um pouco sobre a imigração italiana. Os integrantes do grupo são Aluno Borges e Aluno Francisco. Se acomodem em suas cadeiras e aproveitem o documentário. A jornada de milhares de italianos em busca de uma vida melhor começou em 1875, um período marcado por dificuldades econômicas e sociais na Itália pós-unificação. Pobres, sem emprego e enfrentando instabilidade política, muitos encontraram no Brasil uma terra de esperança. A Itália daquela época era uma nação unificada, mas cheia de desafios. A pobreza e a falta de oportunidades empurraram muitos a cruzar o oceano. E o Brasil, com suas promessas de terras férteis e melhores condições de vida, parecia o destino perfeito. Você sabia que, durante os primeiros anos de imigração, muitos italianos vieram com contratos de trabalho já assinados, garantindo assim um novo começo em solo brasileiro? Os imigrantes italianos se estabeleceram principalmente nas regiões sulistas do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O clima e o solo eram ideais para a agricultura, e os italianos trouxeram consigo técnicas que transformaram a economia local. A contribuição italiana foi significativa, especialmente na viticultura. Caxias do Sul, em particular, se tornou sinônimo de produção de uvas e vinhos, um legado que perdura até hoje. É interessante notar que as técnicas de cultivo de uva trazidas pelos italianos ainda são usadas nas vinícolas da região, muitas vezes passadas de geração em geração. A Festa da Uva é uma celebração grandiosa da herança italiana. Desde 1931, este evento em Caxias do Sul comemora a colheita da uva e a produção de vinho, simbolizando o trabalho árduo e as tradições dos imigrantes. Durante a festa, réplicas de casas italianas antigas são exibidas, oferecendo uma visão autêntica da vida dos primeiros imigrantes. Essas casas são verdadeiros museus vivos. As casas italianas são conhecidas por seus telhados inclinados, varandas decoradas e jardins com plantas típicas da Itália. Muitas possuem fornos a lenha e adegas subterrâneas, refletindo a adaptação dos imigrantes às novas condições, sem perder suas raízes culturais. Essas casas não eram apenas lugares para morar, mas centros de convivência comunitária, onde vizinhos se reuniam para celebrar festas, fazer refeições juntos e manter vivas as tradições italianas. Inaugurado em 1954, o Monumento ao Imigrante homenageia as famílias italianas que se estabeleceram na região. Criado pelo renomado artista Augusto Mürer, a escultura representa uma família de imigrantes, pai, mãe e filho, simbolizando coragem, fé e determinação. O monumento foi financiado pela própria comunidade italiana local, demonstrando a importância dessa homenagem para os descendentes dos imigrantes. A imigração italiana deixou um legado duradouro em Caxias do Sul e no Brasil. A Festa da Uva e o Monumento ao Imigrante são testemunhos vivos dessa rica herança cultural. Mas a influência italiana vai além, está presente na culinária, na música, nas danças e nas tradições que ainda hoje são passadas de geração em geração. Você sabia que muitas palavras do dialeto vêneto, falado por muitos imigrantes, foram incorporadas ao português brasileiro, especialmente no sul do país? A culinária é uma das mais fortes marcas deixadas pelos italianos. Massas, pães, queijos e, claro, o vinho são parte essencial da dieta e das festividades locais. A polenta, um prato típico italiano, tornou-se um ícone na mesa dos descendentes de imigrantes. Em muitas casas, a produção de alimentos como queijos e salames ainda segue as receitas originais trazidas da Itália. Visitar essas famílias é como fazer uma viagem no tempo. A vida comunitária e a religião também são aspectos fundamentais da herança italiana. As igrejas, muitas vezes construídas pelos próprios imigrantes, são centros de encontro e de manutenção da fé e das tradições. Festas religiosas como a de São Pelegrino, padroeiro dos imigrantes, são comemoradas com grande devoção e alegria, mantendo viva a fé e a união da comunidade. Preservar a língua e a cultura italianas é uma missão levada a sério pelos descendentes dos imigrantes. Escolas e associações culturais oferecem aulas de italiano e promovem eventos que mantêm viva a herança dos antepassados.
Em Caxias do Sul, existe uma grande quantidade de escolas bilíngues, onde as crianças aprendem italiano desde cedo, garantindo que a língua e a cultura não se percam com o tempo. A contribuição econômica dos italianos vai além da agricultura. Eles foram pioneiros em diversos setores, como a indústria e o comércio, ajudando a transformar a economia local e nacional. Muitas das grandes empresas brasileiras de alimentos e bebidas foram fundadas por imigrantes italianos, que trouxeram consigo o espírito empreendedor e a vontade de inovar. Para entender plenamente o impacto da imigração italiana, ouvimos os próprios descendentes, que compartilham histórias de família, memórias e a importância de manter viva essa herança. Esses depoimentos revelam não apenas a história de um povo, mas também a riqueza de uma cultura que se adaptou e floresceu em um novo mundo. Que possamos valorizar e celebrar essa herança, reconhecendo o papel fundamental dos imigrantes italianos na construção de um Brasil diverso e rico em cultura. A história dos imigrantes italianos é uma história de resiliência e determinação, que continua a inspirar e enriquecer nossa sociedade. Eles não apenas ajudaram a moldar a economia, mas também contribuíram para a diversidade cultural que define o Brasil de hoje.